Recebi uma ligação do meu banco há 3 semanas que mudou tudo o que eu pensava saber sobre alguém em quem eu confiava. Um nome apareceu na minha conta que eu não ouvia falar há 5 anos. Um nome que pertencia a alguém que já estava morto. Essa é a história de como descobri que meu cartão de crédito estava sendo usado por um fantasma. E o que descobri depois disso me assustou demais. Deixa eu voltar um pouco. Eu sou o tipo de pessoa que olha a conta bancária talvez uma vez por mês. Eu sei que deveria fazer isso com mais frequência, mas, honestamente, era preguiça mesmo. Eu tinha uma renda boa, minhas despesas estavam sob controle e nunca tive problemas, então não pensava duas vezes sobre isso. Aí, uma terça-feira de manhã, recebi um e-mail do meu banco. Não uma notificação no celular, um e-mail mesmo, marcado como importante. Eles estavam me dizendo que tinha tido uma atividade estranha na minha conta. Múltiplas transações das últimas semanas que não batiam com meus gastos normais. Abri o anexo e comecei a rolar a lista. A maioria eu reconhecia, a cafeteria, o supermercado, o Netflix, coisas normais, mas aí eu vi. Uma transação de R$ 800 para alguém chamado Lucas Monteiro. O nome me atingiu como um soco no peito. Eu sabia exatamente quem era Lucas Monteiro. Era meu tio, irmão da minha mãe, e ele estava morto há 5 anos. Meu primeiro pensamento foi que tinha que ser um erro, um problema no sistema, alguém com o mesmo nome, talvez. Mas quanto mais pensava, mais algo não fechava. Liguei para minha mãe naquele mesmo dia. Não contei para ela pelo telefone o que tinha encontrado. Só pedi para ela me encontrar depois do trabalho. Ela provavelmente percebeu que algo estava errado pela minha voz, mas não forçou a barra. Quando mostrei para ela a transação com o nome do seu irmão, ela ficou completamente em silêncio, como se todo o ar tivesse saído da sala. Foi aí que ela me contou algo que eu nunca soube. 3 anos depois que o tio Lucas morreu, já tinha tido problemas com a conta bancária dele. Cobranças estranhas ficavam aparecendo. O banco disse para minha família que era normal fraude acontecer depois que alguém falecia, mas prometeram que iam resolver. A gente achou que tinha sido resolvido. Achou que eles tinham tratado disso. Eles não trataram. Esse tempo todo alguém estava usando a informação do meu tio, e de alguma forma, essa informação tinha ficado ligada ao meu cartão de crédito. Minha conta estava literalmente conectada ao nome de um homem morto através de um pesadelo bancário que ninguém tinha percebido até agora. As perguntas começaram a se acumular. Como isso era possível? Há quanto tempo estava acontecendo? E o mais importante, quem estava fazendo isso? Decidi ir ao banco pessoalmente. Não queria resolver isso pelo telefone. Precisava olhar nos olhos de alguém e entender o que diabo estava acontecendo com minha conta. O gerente do banco que conversei comigo foi bem útil, na verdade. Ele puxou cada transação conectada ao nome do Lucas nos últimos 5 anos. A lista era maior do que eu esperava. Algumas cobranças eram pequenas, 20, 30 reais aqui e ali, postos de gasolina, restaurantes, pequenos mercados, mas aí tinha as maiores. Eletrônicos, serviços de entrega, até uma hospedagem de hotel em outro estado. O que piorava tudo era que essa atividade estava acontecendo o tempo todo. 5 anos de alguém usando a identidade de um homem morto. E ninguém tinha fechado essa conta direito. Ninguém tinha investigado mesmo. O gerente do banco explicou que quando alguém morre, o processo para fechar oficialmente as contas pode levar um tempo, às vezes meses. E se alguém tem acesso àquelas contas antes delas serem fechadas, bem, é aí que as coisas dão ruim. Ele disse que já tinha visto isso acontecer outras vezes. Mas saber que acontece outras vezes não me fez sentir melhor. Porque isso não era um roubo de identidade aleatório. Era organizado. Era alguém que tinha informação real sobre meu tio. Alguém que talvez até o conhecesse quando ele estava vivo. Isso é o que me assustava mais. Voltei para casa naquela noite e não consegui dormir. Fiquei pensando em quem poderia ter feito isso. O meu tio trabalhou em um banco. Ele era do departamento de TI. Ele tinha acesso ao sistema, sabia como funcionavam. Talvez alguém que trabalhou com ele soubesse da informação dele. Talvez alguém da família tenha aproveitado a situação. Ou talvez fosse alguém que tivesse acesso aos arquivos dele depois que ele morreu. Liguei para minha mãe de novo de manhã. Eu precisava saber mais sobre o que aconteceu depois que o meu tio faleceu. Ela relutou em falar sobre isso no começo, mas eventualmente abriu o jogo. Meu tio morreu em um acidente de carro. Foi de repente, inesperado. O funeral foi corrido, a família estava em choque. Na confusão de lidar com tudo, ninguém estava realmente prestando atenção nas contas financeiras dele. Meu primo estava morando no apartamento dele por umas semanas, ajudando com os papéis, mas até isso era complicado, porque ninguém tinha acesso às senhas de maioria das coisas. Foi aí que clicou para mim. Alguém provavelmente tinha tido acesso aos documentos ou às cartas dele depois que ele morreu.
talvez no apartamento dele, talvez alguém que era suposto estar ajudando a família. E eles tinham usado essa informação para começar esse esquema de fraude de 5 anos. Decidi que tinha que rastrear isso mais para trás. Peguei o histórico completo de transações com o banco, cada cobrança desde logo depois da morte do meu tio, e comecei a procurar padrões. O que eu encontrei era perturbador. A primeira transação apareceu 3 semanas depois do funeral, uma cobrança de R$ 200 em uma farmácia. Aí, nada por 5 dias. Aí uma outra cobrança em um restaurante. Aí nada por 2 semanas. Era como se a pessoa que estava usando o cartão estivesse sendo cautelosa, testando, fazendo certeza que não seria pega. Mas conforme o tempo passava, as cobranças ficavam mais frequentes, mais confiantes. No ano 2, tinha cobranças quase toda semana. No ano 5, estava acontecendo várias vezes por dia. Isso não era só alguém que achou um cartão, era alguém que tinha todos os detalhes, o número do cartão, data de validade, código de segurança, ou tinha acesso à conta mesmo através do sistema do banco, porque algumas dessas transações estavam acontecendo online, onde você precisa de mais do que só o cartão físico. Reportei tudo para a polícia, levei todos os meus documentos, todo o histórico de transações. O policial com quem conversei levou a sério, mas também me contou algo que fez tudo fazer sentido. Esses tipos de casos são incrivelmente comuns no Brasil. Roubo de identidade depois que alguém morre acontece muito mais vezes do que as pessoas percebem. E a coisa mais louca é que às vezes nem é alguém com má intenção. Às vezes são pessoas dos próprios bancos que têm acesso ao sistema. Às vezes são funcionários de empresas de utilidade pública que veem essas situações como oportunidades. A investigação está em andamento. Já fazem semanas e eles não descobriram quem é realmente responsável. O banco fechou oficialmente a conta do meu tio, removeu meu cartão de crédito do sistema, estão revisando a segurança das contas deles, falam, mas eu não sei se isso significa que algo vai realmente mudar. O que eu aprendi com tudo isso é que a gente é muito mais vulnerável do que pensa. Não é só as nossas contas, mas a nossa identidade depois que a gente morre. A gente tem que ser muito mais cuidadoso e a gente tem que ter certeza que a nossa família sabe o que fazer quando algo acontecer com a gente. A gente tem que ter senhas anotadas em algum lugar. A gente tem que contar para as pessoas quais contas existem. A gente tem que facilitar as coisas para quem for cuidar do nosso patrimônio para fechar tudo rápido. Porque se a gente não faz isso, a gente vira um fantasma. E fantasmas podem ser usados por outras pessoas. Viram sombras de fraude, ainda assombrando o sistema financeiro anos depois que a gente se foi. A parte mais assustadora de tudo isso não é que alguém usou a identidade do meu tio. É que ninguém percebeu por 5 anos. Que o sistema que supostamente nos protege falhou completamente. E pode acontecer com qualquer um de nós. Então, se conhece alguém que faleceu recentemente, faz um favor para si mesmo. Verifica as contas dela, fecha tudo o mais rápido possível. Não deixa aberto. Não assume que o banco vai resolver. Eles não vão. Eu sou a prova viva disso. E ainda estou pagando o preço. Se inscreve no canal se quiser ouvir mais histórias como essa.